Hoje você acompanhará 4 histórias incríveis da Bíblia que vão impactar a sua fé e aumentar sua confiança em Deus. Começaremos com um relato impressionante sobre o princípio da criação, trazendo esclarecimento para uma grande dúvida: como era o mundo antes do dilúvio? Por que os homens viviam quase 1000 anos? E o que aconteceu que hoje ninguém chega aos 150 anos de idade? Em seguida veremos a história da destruição de Sodoma e Gomorra, a história de Gideão e seus 300 guerreiros, e finalizaremos com a história de Sansão, considerado o homem mais forte da Bíblia. Vamos começar. Você já se perguntou por que os primeiros homens, descritos na Bíblia, viviam mais de 600 anos, alguns chegando a viver até mais de 900 anos? Enquanto hoje, com muita dificuldade, mal chegamos aos 100. Matusalém foi o homem que mais viveu. Segundo o relato bíblico, ele alcançou a impressionante marca de 969 anos de idade, e isso está registrado em Gênesis, capítulo 5, versículo 27. Porém, nos dias atuais, ultrapassar os 100 anos é uma raridade, quase um milagre, e os que passam de 70 anos vivem com dificuldades. Vejamos o que o salmista escreveu em Salmos 90, versículo 10. Os dias da nossa vida chegam a 70 anos, e, se alguns pela sua robustez chegam a 80, o orgulho deles é canseira e enfado, pois cedo se corta, e vamos voando. Quantas pessoas você conhece que têm pelo menos 100 anos de idade? Na rua onde você mora, há 5 pessoas com pelo menos 90 anos de idade. O que mudou na humanidade ao longo dos tempos para que a longevidade diminuísse tanto? Mamãe, sabia que um dia vai crescer e tudo vai ficar diferente? Porque por mais que a gente não perceba e às vezes se recuse a acreditar, o tempo voa. E com ele, mais do que a minha imagem, o risco é deixar de lado minhas ideias, meus sonhos, minhas vontades, minha essência. Esquecer quem eu sou. E você nem percebe. Você já pensou nisso? O problema é que a vida passa diante dos nossos olhos e a gente nem percebe. E depois, tarde demais, vai querer saber o que fez de bom, sem ter tempo de recuperar. Enquanto dá tempo, faça a sua vida valer a pena, antes que seja tarde. E quando foi que isso começou exatamente? Para desvendar esse mistério fascinante, precisamos mergulhar profundamente nas páginas sagradas da Bíblia. Lá, nas entrelinhas da história da humanidade, encontramos a chave para entender o que levou o homem a perder o extraordinário dom da longevidade, um presente divino outrora concedido. E quando isso começou, está preparado? Então, vamos entender como era o mundo antes do dilúvio. Imagine um tempo em que a criação de Deus era perfeita. Havia harmonia entre o ser humano e a natureza. Céus e terra viviam em plena harmonia. Tudo que Deus havia criado era muito bom, como está escrito em Gênesis, capítulo 1, versículo 31. O homem e a mulher, Adão e Eva, viviam no jardim do Éden, um lugar onde não existia dor, tristeza ou morte. Eles desfrutavam de uma comunhão perfeita com Deus. A Bíblia relata que Deus vinha ao encontro do homem na viração do dia, ou seja, no final da tarde, para conversar com eles. Gênesis, capítulo 3, versículo 8. Deus, como um pai amoroso, sentia alegria em estar com seus filhos diariamente. Porém, esse cenário perfeito estava prestes a terminar. Foi no Éden que ocorreu a maior tragédia da humanidade, a entrada do pecado no mundo. Adão e Eva tinham apenas uma restrição: não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porém, a serpente, que era o próprio Satanás disfarçado, os enganou. Em Gênesis capítulo 3, vemos como a desobediência deles trouxe o pecado e a morte para toda a criação. Essa tragédia, no entanto, começou no céu, com a rebelião de Lúcifer, um querubim exaltado, descrito em Isaías capítulo 14, versículos 12 ao 15. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração: subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. Serei semelhante ao Altíssimo, contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Lúcifer desejava ocupar o lugar de Deus e começou a semear dúvidas entre os anjos, questionando a soberania divina. Esse conflito é descrito em Apocalipse, capítulo 12, versículos 7 ao 9, quando Lúcifer e seus seguidores foram expulsos do céu.
No Éden, Lúcifer levou Adão e Eva ao pecado, rompendo a comunhão entre Deus e o homem, como diz Romanos, capítulo 5, versículo 12. Assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Apesar disso, a humanidade ainda carregava traços da perfeição original, e os homens viviam por muitos anos. Adão viveu 930 anos, Gênesis capítulo 5, versículo 5, e Matusalém viveu 969 anos, Gênesis capítulo 5, versículo 27. Com o passar das gerações, o pecado se multiplicou. Após a queda, o primeiro homicídio foi cometido. Caim matou seu irmão Abel por inveja, Gênesis capítulo 4, versículo 8. O afastamento de Deus era crescente. Gênesis, capítulo 6, versículo 5, descreve: Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Mesmo vivendo mais de 700 anos, o coração do homem estava cheio de corrupção. Isso levou Deus a tomar uma decisão drástica. Chegamos a Gênesis, capítulo 6, onde Deus declara: Destruirei de sobre a face da terra o homem que criei. Gênesis, capítulo 6, versículo 7. Em meio a essa decadência, havia uma exceção: Noé. Ele era justo e íntegro em sua geração e andava com Deus. Gênesis, capítulo 6, versículo 9. Deus o instruiu a construir uma arca, que seria o refúgio para ele, sua família e os animais. A arca simbolizava a graça de Deus, que aguardou enquanto Noé pregava e construía. Foi um testemunho do juízo iminente, mas também da misericórdia divina. E então veio o dilúvio. Choveu durante 40 dias e 40 noites, e as águas cobriram toda a terra. Tudo o que tinha fôlego de vida fora da arca pereceu. Gênesis 7, e versículos 21 ao 23. Mas Deus se lembrou de Noé, e após 150 dias, as águas começaram a baixar. Gênesis capítulo 8, e versículo 1. Quando as águas finalmente recuaram, Noé e sua família saíram da arca para um novo começo. Deus fez um pacto com Noé, prometendo nunca mais destruir a terra com um dilúvio. O arco-íris foi estabelecido como sinal dessa aliança. Capítulo 9, e versículo 13 ao 16. Depois do dilúvio, a longevidade humana começou a diminuir. Os descendentes de Noé passaram a viver menos de 500 anos. Segue a lista completa de todos os homens mencionados na Bíblia que viveram mais de 120 anos. Sem viveu 600 anos. Arfaxade viveu 438 anos. Selá viveu 433 anos. Éber viveu 464 anos. Peleg viveu 239 anos. Reu viveu 239 anos. Serug viveu 230 anos. Naor viveu 148 anos. Terá viveu 205 anos. Abraão viveu 175 anos. Isaque viveu 180 anos. Jacó viveu 147 anos. José viveu 110 anos. Moisés viveu 120 anos. Antes do dilúvio, os homens viviam em um mundo mais puro, com uma atmosfera e ecossistema ideais, possivelmente protegidos por uma camada de vapor mencionada como o firmamento, Gênesis capítulo 1 e versículo 7. Essa camada teria mantido um clima estável, reduzido a exposição à radiação solar e proporcionado uma qualidade de vida superior. Contudo, a crescente corrupção moral, marcada pela desobediência a Deus e pela maldade generalizada, resultou no julgamento divino através do dilúvio, que alterou radicalmente as condições naturais e climáticas do planeta. A destruição do firmamento associada à mudança climática extrema e à degradação genética causada pela separação progressiva da humanidade dos princípios divinos reduziu significativamente a capacidade do corpo humano de se regenerar e resistir ao envelhecimento. Outro ponto relevante: antes do dilúvio, o homem não consumia carne. Após o dilúvio, Deus permitiu que o homem se alimentasse de carne, como está registrado em Gênesis capítulo 9 e versículo 3. Tudo o que se move e tem vida vos servirá de alimento. Assim como dei a vocês a erva verde, agora lhes dou todas as coisas. A perda dessa longevidade reflete
não apenas uma mudança no ambiente físico, mas também as consequências espirituais da rebelião humana e a limitação imposta por Deus, como declarado em Gênesis capítulo 6 e versículo 3. O meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal. Os seus dias serão 120 anos. Embora nossos dias na terra sejam limitados, há algo que podemos fazer: viver para Deus. Podemos dedicar nossas vidas ao Senhor, pois em Cristo temos a promessa de vida eterna, como diz Apocalipse capítulo 21 e versículo 4. E Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. A mensagem do dilúvio nos lembra da justiça e santidade de Deus, mas também de sua graça e misericórdia. Assim como Noé foi salvo por obedecer à palavra de Deus, nós também podemos ser salvos se colocarmos nossa fé em Jesus Cristo. A promessa para aqueles que permanecem fiéis é clara: viveremos eternamente com o Senhor, em um lugar onde não haverá mais tristeza nem dor, mas apenas alegria e paz. Que possamos aproveitar nossos dias aqui para glorificar a Deus e viver em comunhão com Ele, enquanto aguardamos a eternidade ao lado de Jesus. Lembrai-vos da mulher de Ló. Essas foram as palavras de Jesus no Evangelho de Lucas, capítulo 17 e versículo 32. Esta passagem ocorre dentro de um discurso de Jesus sobre o juízo vindouro e a necessidade de vigilância e prontidão por parte dos seus discípulos. No contexto, Jesus estava ensinando sobre a vinda do reino de Deus e comparava os dias desse evento com os dias de Noé e de Ló. Ele menciona que, assim como as pessoas estavam ocupadas com seus afazeres cotidianos nos dias de Noé e de Ló, muitas também estarão despreparadas para a chegada do reino de Deus. Ao mencionar a mulher de Ló, Jesus estava se referindo ao relato do Antigo Testamento em Gênesis, capítulo 19, onde Ló e sua família são instruídos a fugir da cidade de Sodoma e Gomorra antes que ela seja destruída por Deus. E é justamente sobre a destruição de Sodoma e Gomorra que iremos estudar no vídeo de hoje. Em Gênesis, capítulo 13 e versículo 13 está escrito: Ora, eram maus os homens de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Já em Gênesis, capítulo 19, somos apresentados ao relato completo sobre os pecados e a destruição dessas duas cidades, Sodoma e Gomorra. E agora você saberá por que Deus resolveu destruir essas cidades. A Bíblia nos ensina que Deus é santo em sua essência e em todas as suas obras. Em 1 Pedro capítulo 1 e versículos 15 e 16 está escrito: Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito: Sede santos, porque eu sou santo. A santidade de Deus também é demonstrada através de sua justiça. Por isso, a Bíblia nos ensina que Deus não aceita o pecado e que Ele julgará cada ato de injustiça. Em Romanos capítulo 6 e versículo 23 está escrito: Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Sodoma e Gomorra violaram os atributos de Deus e cometeram todo tipo de abominação contra o Senhor. Aqui estão alguns dos pecados cometidos por essas duas cidades. Pecado da imoralidade sexual. Sodoma e Gomorra eram conhecidas por sua prática desenfreada de perversões sexuais, incluindo a homossexualidade, conforme destacado em Gênesis, capítulo 19, e versículos 4 e 5. Pecado da violência. Os habitantes de Sodoma e Gomorra eram violentos e injustos, como evidenciado pela história em que tentaram atacar e abusar dos dois anjos enviados por Deus, conforme descrito em Gênesis, capítulo 19, e versículos 4 ao 9. Porém, o profeta Ezequiel descreve ainda outros pecados dessas cidades. Em Ezequiel, capítulo 16 e versículo 49 está escrito: Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã. Soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade teve ela e suas filhas, mas nunca fortaleceu a mão do pobre e do necessitado. Neste versículo, o profeta Ezequiel identifica outras iniquidades de Sodoma e Gomorra: sua soberba, sua indiferença para com os necessitados e sua negligência com o cuidado dos pobres. Isso destaca não apenas a imoralidade sexual e a violência associadas a Sodoma e Gomorra, mas também a falta de compaixão e justiça social, que também são condenadas pelas Escrituras. Então Deus enviou 3 anjos ao encontro de Abraão. Eles foram bem recebidos pelo patriarca e fizeram uma promessa a Abraão. Ele disse que Sara daria à luz um filho, e o seu nome seria Isaque. O anjo também avisou a Abraão sobre a destruição das cidades de Sodoma e Gomorra.
Enquanto um anjo ficou conversando com Abraão, os outros 2 anjos foram enviados até a cidade de Sodoma e Gomorra para resgatar Ló e sua família e destruir as 2 cidades. Ló era sobrinho de Abraão e vivia angustiado por causa da maldade e dos pecados dos moradores dessas cidades. Vejamos o que está escrito em 2 Pedro, capítulo 2, e versículos 7 e 8. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, por ver e ouvir, afligia todos os dias a sua alma justa com as injustas obras deles. Aqui eu faço uma observação. Ló agora estava colhendo as consequências da sua má escolha, pois quando ele se separou de Abraão, ele escolheu as campinas do Jordão, e aos poucos foi armando suas tendas até as portas de Sodoma. Quando tomamos escolhas sem consultar a vontade de Deus, podemos sofrer consequências terríveis. Então, antes de tomar uma decisão importante, ore e peça orientação ao Senhor. Vamos continuar. Quando os 2 anjos chegaram à cidade, já próximo do anoitecer, Ló estava sentado às portas da cidade e convidou ambos a repousarem em sua casa. Porém, os anjos recusaram o convite de Ló. Eles disseram que passariam a noite na praça. Então Ló insistiu bastante até que eles aceitassem repousar na casa dele. Porém, antes de se deitarem para dormir, os homens da cidade, desejosos de praticar o mal, cercaram a casa de Ló, exigindo que ele entregasse os visitantes para que pudessem abusar deles. Ló insistiu para que eles não fizessem nenhum mal aos visitantes, pois eles estavam em sua casa sob sua responsabilidade. Porém, os homens eram violentos e tentaram agredi-lo e invadir a casa à força. Nesse momento conturbado, os anjos agiram, puxando Ló para dentro da casa e ferindo os homens com cegueira, de forma que eles não conseguiam encontrar a porta da casa. Então, ao amanhecer, os anjos instruíram Ló a reunir sua família e seus genros para fugir da cidade antes que fosse tarde demais. Disseram aqueles anjos a Ló: "Tens alguém mais aqui? Teus genros, teus filhos, tuas filhas e todos quantos tens nesta cidade, tira-os fora deste lugar, porque nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem aumentado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-la." Esse clamor significava o pecado e a maldade que tinham subido à face do Senhor. Ló tentou persuadir seus genros a saírem com ele, mas eles rejeitaram. Ló, porém, demorava a obedecer à ordem dos anjos de pegar sua família e fugir da cidade. Então aqueles 2 anjos lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher e de suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram-no fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: "Escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças." No entanto, desafiando a ordem divina, a esposa de Ló olhou para trás, e como consequência, ela foi transformada numa estátua de sal. O coração da mulher de Ló estava preso em Sodoma. Ela não podia acreditar que estava deixando tudo que conquistou para trás. O texto descreve vividamente como as cidades foram consumidas pelo fogo e enxofre, testemunhando a ira de Deus contra o pecado e sua justiça imutável. Vejamos o que está escrito em Lucas, capítulo 17, versículo 29. Mas no dia em que Ló deixou Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu, e os destruiu a todos. Este evento serve como um aviso solene sobre as consequências da rebelião contra Deus e a necessidade da sua misericórdia. Sodoma e Gomorra foram destruídas devido à extrema depravação e pecado que prevaleciam nessas cidades. A história da destruição de Sodoma e Gomorra, juntamente com a advertência de Jesus. Lembrai-vos da mulher de Ló. Em Lucas, capítulo 17 e versículo 32, nos apresenta uma poderosa lição sobre a importância da obediência e da vigilância constante. Assim como a esposa de Ló olhou para trás, desobedecendo a ordem do Senhor, e foi transformada em uma estátua de sal, somos alertados para não nos apegarmos ao passado ou aos prazeres deste mundo, em detrimento da vontade de Deus. Devemos lembrar que Deus é santo e justo, e Ele não tolera o pecado. E essa foi a história sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. Hoje estudaremos sobre a vida de Gideão e como ele foi chamado por Deus para derrotar o exército dos midianitas, com apenas 300 homens ao seu lado. Essa história está escrita no livro de Juízes, capítulo 6. Nascido em tempos conturbados para Israel, Gideão emergiu como um líder improvável. Inicialmente, ele era um homem comum lutando para sobreviver aos ataques e saques dos midianitas às colheitas dos israelitas.
Gideão era da tribo de Manassés, e sua família era pouco notável entre as tribos de Israel. No entanto, ele foi escolhido por Deus para uma missão grandiosa: libertar seu povo da opressão dos midianitas. É aqui que começa a trajetória de Gideão e sua vitória estratégica sobre os midianitas. Mas você sabe por que os midianitas sempre vinham e levavam tudo o que os israelitas produziam? Isso era parte de uma estratégia de guerra e de controle econômico. Eles aproveitavam a época da colheita, quando os israelitas estavam mais vulneráveis e dependiam da produção agrícola para sua subsistência. Então, eles vinham em grandes bandos e roubavam os alimentos e recursos essenciais. Ao privar os israelitas de suas colheitas, os midianitas exerciam domínio sobre eles, enfraquecendo-os economicamente e aumentando sua própria riqueza e poder. Essa prática enfraquecia os israelitas e os mantinham em um estado de dependência e servidão. Além disso, ao privar os israelitas de seus meios de subsistência, os midianitas também minavam sua capacidade de resistência e rebelião. Essa situação de opressão foi um dos motivos pelos quais os israelitas, não suportando mais a servidão, clamaram a Deus por socorro. Vamos analisar o contexto histórico. Após a morte de Moisés, Josué liderou os israelitas na conquista da Terra Prometida. Durante seu tempo, Israel experimentou uma relativa estabilidade e prosperidade. No entanto, após a morte de Josué, a nação entrou em um período de declínio espiritual e moral, caracterizado pela desobediência aos mandamentos de Deus e mergulhados na apostasia. Como resultado, os israelitas começaram a ser oprimidos por nações vizinhas, sendo constantemente invadidos e saqueados. Em resposta a essas crises, Deus levantou uma série de juízes para liderar o povo em tempos de necessidade. O primeiro juiz mencionado após Josué é Otoniel, que libertou os israelitas do domínio do rei mesopotâmico Cusã-Risataim. Em seguida foi Eude, que derrotou o rei moabita Eglon. Mais tarde, Débora e Baraque lideraram os israelitas contra o exército cananeu liderado por Sísera. Porém, após a morte de cada juiz, o povo se corrompia e mergulhava na idolatria. Por esse motivo, Deus sempre estava levantando adversários contra o seu povo para que eles fossem punidos por sua desobediência e se arrependessem. No período em que Gideão viveu, Israel mais uma vez estava imerso na idolatria. Vejamos o que está escrito no capítulo 6 e versículo 1. Porém os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. Esse período de opressão fez Israel refletir sobre seus pecados e saber que existiam consequências para sua desobediência aos propósitos de Deus. Devido à opressão dos midianitas, Israel se refugiou em penhascos, cavernas e fortalezas, buscando proteção e segurança. Essa medida extrema reflete a intensidade da ameaça enfrentada pelo povo, que tinha suas colheitas devastadas e seus recursos confiscados pelos invasores. Esse período de opressão levou os israelitas a viverem com medo e em constante busca por abrigo, enquanto enfrentavam uma luta desesperada pela sobrevivência. Não suportando mais o jugo dos midianitas, Israel clamou ao Senhor por misericórdia, e mais uma vez, Deus resolveu ouvir e responder à oração do seu povo, providenciando um libertador. Gideão foi o homem escolhido por Deus para essa grande missão de libertar seu povo da opressão dos midianitas e restaurar a aliança entre Israel e o Senhor. Certo dia, Gideão estava escondido no lagar malhando o trigo. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: "O Senhor é contigo, varão valoroso." Mas Gideão lhe respondeu: "Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas, que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas." Então o Senhor olhou para ele e disse: "Vai nesta tua força, e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu?" Gideão, ainda duvidando de sua capacidade e da palavra do anjo, pediu um sinal para provar que realmente o Senhor iria livrar Israel por meio de suas mãos. Ele propôs colocar um pedaço de lã no chão e pediu que, se fosse a vontade de Deus, o orvalho caísse apenas sobre a lã e não sobre a terra ao redor. Deus atendeu ao pedido de Gideão, e na manhã seguinte, apenas a lã estava molhada de orvalho. Ele espremeu e encheu uma taça com a água que saiu da lã, porém o solo permanecia seco.
Mesmo assim, Gideão buscou mais uma confirmação, pedindo que desta vez o orvalho caísse sobre a terra e não sobre a lã. Novamente, Deus atendeu ao pedido de Gideão, realizando o sinal conforme solicitado. Esses sinais fortaleceram a fé de Gideão e confirmaram que Deus estava com ele em sua missão de libertação contra os midianitas. Gideão iniciou sua jornada reunindo um exército de 32.000 homens. O Senhor disse a Gideão: "Você tem gente demais. Se eu lhes der a vitória, Israel poderá orgulhar-se contra mim e dizer: minha própria mão nos livrou. Agora, anuncie ao exército: quem for covarde e medroso, pode voltar para casa e sair do Monte Gileade." Após ouvir essas palavras, voltaram para casa 22.000 homens. Apesar da redução drástica, Deus ainda considerou o número restante muito grande. Ele instruiu Gideão a conduzir uma seleção mais rigorosa, levando os soldados até o rio para beber água. Aqueles que se curvassem para beber com as mãos, sem perder a vigilância, seriam mantidos. Os demais deveriam ser dispensados. Apenas 300 homens mostraram-se atentos enquanto saciavam a sede, mantendo-se alertas às possíveis ameaças. Este grupo, com sua disposição e prontidão, demonstrou ser a escolha de Deus para enfrentar os midianitas. Esses 300 homens, escolhidos entre milhares, tornaram-se os heróis que, sob a liderança de Gideão e com a bênção de Deus, desempenhariam um papel crucial na vitória sobre os opressores de Israel. No capítulo 7, versículos de 16 a 22, vemos como ele dividiu seus homens em 3 grupos de 100 e os equipou com trombetas, cântaros de barro e tochas. Pela ótica humana, esse exército estava pronto para ser destruído, pois suas armas de guerra não eram adequadas para uma batalha com um exército maior e mais preparado. Na calada da noite, seguindo as instruções de Gideão, eles cercaram o acampamento inimigo no vale de Jezreel e, simultaneamente, soaram as trombetas, quebraram os cântaros e ergueram as tochas acesas. O estrondo repentino e a visão das tochas acesas espalharam o pânico entre os midianitas, que começaram a se atacar em confusão. O exército de Gideão então aproveitou a oportunidade, lançando-se contra os midianitas, quebrando seu controle e causando uma rota completa. Essa vitória não apenas garantiu a libertação de Israel da opressão dos midianitas, mas também serviu como um testemunho vivo do poder e da fidelidade de Deus. Ele capacitou um pequeno exército a superar uma força esmagadora, demonstrando que, quando confiamos em Deus e seguimos suas instruções, Ele pode nos conduzir à vitória, independentemente das circunstâncias. Esta história inspiradora continua a lembrar-nos que, mesmo diante dos maiores desafios, podemos confiar em Deus para nos guiar e nos dar força para triunfar. A história de Gideão é um testemunho notável da fidelidade de Deus em usar pessoas comuns para realizar feitos extraordinários. Que a história de Gideão nos inspire a confiar na providência divina e a buscar coragem mesmo nas situações mais desafiadoras. E essa foi a história de Gideão, e como ele derrotou os midianitas com apenas 300 homens. Se você é novo por aqui, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para acompanhar toda essa jornada pelas páginas das Escrituras Sagradas. Em um tempo em que o povo de Israel não tinha um rei e era liderado por um juiz escolhido por Deus, mais uma vez Israel estava sendo dominado por um inimigo, os filisteus. Quando buscamos entender por que Israel estava constantemente sendo escravizado por seus inimigos, seja pelos midianitas, amalequitas ou amonitas, a Bíblia revela que essa era a forma como Deus tratava com Israel sempre que eles se desviavam dos caminhos do Senhor. Em um momento de incerteza para o povo de Israel, Deus estava prestes a levantar um homem que libertaria o seu povo das mãos de seus inimigos. Esta é a história de Sansão, considerado o homem mais forte da Bíblia. Mas você já parou para pensar quão forte era Sansão e qual era verdadeiramente o tamanho de sua força? A história de hoje se encontra no livro de Juízes, capítulo 13. O primeiro versículo começa enfatizando o pecado de Israel e, por este motivo, o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. A partir do versículo 2, a Bíblia relata a história de um homem chamado Manoá. Havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher, sendo estéril, não tinha filhos. O anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: Eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de beber vinho ou bebida forte e de comer coisa imunda.
porque conceberás e terás um filho sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Segundo o tempo determinado, esta mulher teve um filho, a quem pôs o nome de Sansão. E o menino cresceu, e o Senhor o abençoou. Então o Espírito do Senhor começou a agir nele, onde quer que estivesse. Talvez você não saiba, mas antes de conhecer Dalila, Sansão casou-se com uma mulher da cidade de Timna, uma das cidades dos filisteus. Vejamos o que diz no capítulo 14. E desceu Sansão a Timna, e vendo em Timna uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou-o a seu pai e a sua mãe, e disse: Vi uma mulher em Timna, das filhas dos filisteus. Agora, pois, tomai-a para mim por mulher. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: Não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos. E disse Sansão a seu pai: Toma-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois buscava ocasião contra os filisteus. Desceu Sansão com seu pai e com sua mãe a Timna, e chegando às vinhas de Timna, eis que um filho de leão, rugindo, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão poderosamente que despedaçou o leão, como quem despedaça um cabrito, sem ter nada na sua mão. Porém, nem a seu pai nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. E desceu e falou àquela mulher, e ela agradou aos olhos de Sansão. E depois de alguns dias, voltou ele para tomá-la por sua esposa. Apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que nele havia um enxame de abelhas com mel. E tomou-o nas suas mãos, foi andando e comendo dele, foi a seu pai e a sua mãe, deu-lhes do mel, e comeram. Porém não lhes deu a saber que tomara o mel do corpo do leão. Descendo, pois seu pai àquela mulher, fez Sansão ali um banquete, porque assim os moços costumavam fazer. Aconteceu que, ao vê-lo, trouxeram 30 convidados para estarem com ele. Disse-lhes, pois, Sansão: Eu vos darei um enigma para decifrar. E se nos 7 dias das bodas o decifrardes e descobrirdes, eu vos darei 30 lençóis e 30 mudas de roupas. E se não puderdes decifrar, vós me dareis a mim 30 lençóis e as 30 mudas de roupas. E eles lhe disseram: Dá-nos o teu enigma a decifrar, para que o ouçamos. Então lhes disse: Do comedor saiu comida, e do forte saiu doçura. Em 3 dias eles não puderam decifrar o enigma. Ao 7º dia disseram à mulher de Sansão: Persuade a teu marido que nos declare o enigma, para que porventura não queimemos a fogo a ti e à casa de teu pai. Chamaste-nos aqui para vos apossardes do que é nosso? A mulher de Sansão chorou diante dele e disse: Tão somente me desprezas e não me amas. Deste aos filhos do meu povo um enigma para decifrar, e ainda não o declaraste a mim. Ele lhe disse: Eis que nem a meu pai nem a minha mãe o declarei, e tu declararia a ti? E chorou diante dele os 7 dias em que celebravam as bodas. Ao 7º dia ele declarou o enigma a ela, porquanto o importunava. Ela declarou o enigma aos filhos do seu povo. Disseram a Sansão os homens daquela cidade antes de se pôr o sol: Que coisa há mais doce do que o mel, e que coisa há mais forte do que o leão? Ele lhes disse: Se não tivesseis lavrado com a minha novilha, nunca teríeis descoberto o meu enigma. Essa resposta de Sansão é uma declaração de que os filisteus trapacearam. Quando ele disse: Se não tivesseis lavrado com a minha novilha, nunca teriam descoberto o meu enigma, ele estava se referindo ao fato de que os filisteus haviam usado uma artimanha para obter a resposta correta. Eles haviam pressionado a esposa de Sansão para descobrir a resposta, e em seguida revelaram a ele. Sansão estava de certa forma acusando-os de trapaça, afirmando que eles não teriam descoberto a resposta ao enigma se não tivessem usado esse estratagema. Em essência, ele estava reivindicando a vitória na aposta, mesmo que tenha sido obtida de forma desonesta por parte dos filisteus. Porém, Sansão resolveu pagar a aposta. E mais uma vez o Espírito do Senhor se apoderou de Sansão. Então o Espírito do Senhor tão poderosamente se apossou dele, que desceu aos Ascalonitas na cidade de Ascalão, uma das cidades dos filisteus, e matou 30 homens, e tomou suas roupas, dando as mudas de roupas aos que declararam o enigma. Depois disso sua ira se acendeu, e ele subiu à casa de seu pai. Sansão estava irado com sua esposa pela traição do enigma. Então ele resolveu ir à casa de seus pais para esfriar a cabeça. Porém o seu sogro aproveitou a saída de Sansão da cidade e deu a esposa de Sansão em casamento a outro homem.
Então, no capítulo 15, Sansão visita sua esposa Filisteia, mas o pai dela a entregou a outro homem. Seu sogro alega que pensou que Sansão tinha abandonado sua filha e por isso a deu em casamento a outro homem. Porém, se Sansão quisesse, poderia casar-se com a filha mais nova. Aborrecido com a traição de seu sogro, Sansão planeja uma vingança contra os filisteus. Afinal de contas, tudo isso aconteceu por causa da trapaça deles. Então, Sansão amarra tochas entre as caudas de 300 raposas. Ele solta as raposas nas plantações dos filisteus, incendiando campos de trigo, vinhas e olivais. Quando os filisteus ficaram sabendo que tinha sido Sansão, porque seu sogro tinha dado sua esposa a outro marido, eles queimaram a ex-esposa de Sansão e o pai dela. Após sua vingança contra os filisteus, Sansão se retira e se refugia na fenda da rocha de Etã. Os homens de Judá, temendo uma guerra, querem amarrar Sansão e entregá-lo aos filisteus. Sansão concorda em ser amarrado com a condição de que os homens de Judá não o matem. Ele faz esse acordo porque não queria ter que matar nenhum de seus irmãos israelitas. Sansão é amarrado com 2 cordas novas e levado até a cidade de Leí, para ser entregue nas mãos dos filisteus. Quando os filisteus se aproximam jubilando por verem Sansão amarrado, o Espírito do Senhor se apodera dele novamente. Sansão pega uma queixada de jumento que estava próxima e mata 1000 filisteus com apenas uma queixada de jumento. Então Sansão julgou Israel nos dias dos filisteus por 20 anos. No capítulo 16, Sansão visita a cidade de Gaza e se envolve com uma mulher prostituta. Quando os gazitas ficam sabendo que Sansão está na cidade, planejam matá-lo. Colocam espias durante toda a noite, pois planejam matá-lo pela manhã. A Bíblia diz que Sansão dorme até próximo da meia-noite. À meia-noite, Sansão se levanta, arranca os portões da cidade de Gaza e carrega-os nas costas até o cume do monte que está defronte de Hebrom. Depois deste episódio, Sansão conhece Dalila, uma mulher do vale de Soreque, e se apaixona por ela. Os príncipes dos filisteus subornam Dalila para que ela descubra o segredo da força de Sansão. Então Dalila implora para que Sansão lhe conte o segredo de sua força, mas por 3 vezes ele a engana. Dalila pressiona Sansão diariamente, e sua alma se angustia até que ele finalmente revela que sua força vem do voto de Nazireu, que fez com Deus. Dalila entrega essa informação aos príncipes filisteus em troca de dinheiro. Quando Sansão pega no sono, Dalila chama um dos filisteus, e ele corta as tranças de Sansão e o entrega aos filisteus. Sansão tem seus olhos arrancados e é aprisionado em cadeias de bronze e conduzido a Gaza, onde é obrigado a ficar girando um moinho. No versículo 22 do capítulo 16, a Bíblia diz que depois de um tempo o seu cabelo começou a crescer novamente. Deus estava prestes a dar mais uma oportunidade a Sansão, pois Deus não resiste a um coração quebrantado e contrito. Os filisteus celebravam sua captura, pois seu maior inimigo, que durante muitos anos vinha os humilhando, agora não passava de um bobo cego, que só servia para entreter a plateia em meio às zombarias. Em uma dessas festas que eram realizadas no templo do deus Dagom, deus dos filisteus, Sansão é convocado para entreter o povo. No versículo 27 do capítulo 16, está escrito: Ora, a casa estava cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus. E sobre o telhado havia cerca de 3.000 homens e mulheres que estavam vendo Sansão brincar. Então Sansão pede a um jovem que o guie até as colunas principais que sustentam o templo de Dagom. Como um filho pródigo e arrependido, Sansão faz sua última oração a Deus. Nesta oração ele diz: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e me fortaleças agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus, pelos meus 2 olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio em que se sustinha a casa, e empurrou com a sua mão direita em uma e com a sua esquerda na outra. E disse Sansão: Morrerei eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e o templo caiu sobre os príncipes, e sobre todo o povo que nele havia. E foram mais os mortos que ele matou em sua morte, do que os que matou em sua vida. Só na galeria do templo de Dagom havia mais de 3.000 homens. Essa foi a história de Sansão, o homem mais forte da Bíblia. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar um joinha para nos apoiar. Além disso, se ainda não é inscrito no canal, clique no botão de inscrição e ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Sua participação é fundamental para o crescimento do nosso canal. Um forte abraço, um beijo no coração e Deus abençoe sua vida.